Olá, por um mundo novo, mais arejado, com mais respeito à diversidade, mais firme na defesa da democracia, está começando o programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Passamos a semana inteira ouvindo em todo canto alguém falar a favor da democracia. Graças a Deus que essa tem sido uma reação geral. Nós não queremos aqui repetir, mas vamos reforçar a importância em defender os princípios de justiça social e de participação que o sistema democrático garante. Não é a mais perfeita organização da Terra, nem o mais excelente dos mundos, mas é seguramente, entre todos os modos de organizar a vida em sociedade no mundo de hoje, o melhor sistema. A democracia é o melhor que existe. É o que garante a voz e a vez das maiorias e das minorias, a voz e a vez de todos. A democracia, no entanto, é uma construção delicada, requer sensibilidade e muito desapego. Um democrata é sempre um grande ser humano, porque é capaz de reconhecer, dentro das regras convencionadas, as vitórias e as derrotas. Um democrata é alguém que pensa no outro e nos outros. Um democrata não admite privilégios e explorações. Por tudo isso e muito mais, nunca é demasiado defender a democracia. Para falar conosco sobre vários temas e todos eles voltados para essa questão da defesa da democracia, convidamos o Fabrício Rosa. Ele é um policial da Polícia Rodoviária Federal, pesquisador e doutorando em Direitos Humanos. Fabrício Rosa é um policial goiano, graduado em Segurança Pública no curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e também graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. É membro do Conselho Nacional dos Policiais Antifascismo e faz doutorado em Direitos Humanos. Ele tem pesquisado sobre a atuação de policiais no campo progressista, que se organizam em movimentos sociais no século XXI. No mestrado, pesquisou os desafios e as angústias de mães que estão em luto por terem perdido os filhos, ainda adolescentes, para a violência da guerra às drogas e a violência institucional. O Fabrício compõe diversos fóruns e conselhos da sociedade civil que buscam discutir e implementar políticas públicas no campo dos direitos humanos. No mês passado, foi nomeado para integrar a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e integrou o grupo técnico de Justiça e Segurança Pública. Fabrício, você tem um histórico respeitável e trabalha muito. Talvez nem tenhamos contemplado todas as coisas importantes no seu perfil, mas de todo modo é um prazer imenso receber você aqui no programa parlatório e eu já começo com uma provocação. Na semana passada, o Brasil passou por uma grave prova democrática. Você acha que nós conseguimos passar por essa prova? Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado a você, amigo e amiga que está assistindo a TV Pai Eterno. Bem, olha só, fazer política, na minha perspectiva, é justamente tentar construir um outro mundo possível que seja bom, especialmente para os mais pobres, especialmente para as pessoas vulnerabilizadas, abrindo mão da força. Fazer política, fazer democracia, é abrir mão da violência, é abrir mão dos instrumentos de força em troca do consenso, em troca do diálogo, em troca de uma construção que seja coletiva. A política e a democracia permitem esse lugar. Do contrário, o que vai vigorar é a lei do mais forte.
Nós estamos passando nesse momento por uma situação muito conturbada no nosso país, onde algumas pessoas querem deslegitimar os resultados das urnas, querem desacreditar o resultado das urnas, essas mesmas urnas que elegeram centenas de deputados federais, centenas de deputados estaduais, governadores, senadores, é a mesma urna as mesmas urnas que elegeram o presidente. Então, algumas pessoas querem deslegitimar o resultado das urnas e foram para Brasília na tentativa de viabilizar um golpe de Estado. Acreditavam que o Exército ou as Forças Armadas estariam ao lado delas, mas estavam redondamente enganadas. Eu acho que a nossa democracia está se consolidando, não há um contexto, e os nossos amigos que estão nos assistindo sabem disso, não há contexto para o golpe, o mundo pede estabilidade, estabilidade para o mercado, estabilidade para você que está em casa, que é comerciante, a própria igreja não é a favor de nenhuma atitude golpista, as grandes TVs também não são a favor de uma atitude golpista. Vários países têm feito nota, os Estados Unidos, países da Europa também não são a favor de atitudes golpistas. Então não há um cenário, como já existiu outrora, para que houvesse um golpe. O que nós temos que fazer, cada um de nós, é participar cada dia mais dos conselhos da comunidade, dos fóruns da comunidade e cobrar dos nossos políticos, porque democracia é sobretudo isso, é participação e é respeitar o resultado das urnas, e aqueles que perdem, como você bem disse, padre, como o senhor bem disse, aqueles que perdem num mundo democrático, eles devem se organizar para disputar as próximas eleições. É normal perder. Vários são os políticos da história do Brasil que perderam muitas vezes, se organizaram, disputaram 2, 3, 4 vezes e depois venceram. É assim que acontece no ambiente democrático. Fabrício, essa semana a gente viu até quem agrediu a democracia defendendo a democracia. E por isso a gente foi te convidar, porque você faz isso a vida inteira, não só essa semana. Eu li que você começou muito cedo sua luta. No seu tempo de estudante, você já militava em várias frentes. Como foi que o Fabrício Rosa, no ensino médio e na faculdade, aprendeu a defender a democracia? Padre, eu aprendi a defender a democracia lá na minha comunidade. Eu tenho uma formação franciscana, eu venho de um bairro pobre da cidade de Anápolis, chamado bairro de Lourdes. E as igrejas ali eram geridas pela UFM, Organização dos Frades Menores. Então, eu me formei com uma formação franciscana. Nós que viemos da periferia, nós sabemos que muitas vezes os ambientes que nos acolhem são apenas as igrejas. Então, na igreja católica, participando dos vicentinos, participando do grupo de jovens, fui catequista. Pelo menos na minha comunidade, nós tínhamos uma visão social muito grande. Não apenas realizando cestas básicas, mas fazendo discussões, que eu ouso dizer, discussões já de defesa da democracia ali nos anos 80, anos 90. Então, naquele momento, eu também me aproximo bastante da cultura, fiz parte de uma organização teatral na minha cidade e depois ingresso na Polícia Militar. Durante o período de Polícia Militar, eu fiquei um pouco mais afastado das discussões políticas, mas na faculdade eu pude me aproximar da discussão da defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa da Constituição de 88, que foi construída logo após um triste momento do nosso país, um momento onde havia tortura, onde havia estupro de mulheres que eram dissidentes, que eram contrárias àquele regime, onde as pessoas não poderiam expressar o seu pensamento. A gente viu agora que mais de 1.000 pessoas foram presas, que a gente pode chamar aqui de golpistas, foram presas tentando dar golpe. Se essas pessoas tivessem sido presas lá durante a ditadura, certamente elas seriam torturadas, elas seriam desaparecidas, elas seriam assassinadas. Então, pessoas que clamam pela ditadura militar não têm responsabilidade, não conhecem o que aconteceu de fato na ditadura militar do Brasil. Milhares de pessoas desapareceram, foram mortas, foram executadas, foram torturadas, e não é isso que a gente quer. A gente quer um sistema democrático onde todos possam participar. Todos são bem-vindos à ceia da democracia. Católicos, evangélicos, brancos, pretos. Nós queremos cada dia mais representatividade de mulheres, LGBTQIA+, e especialmente as pessoas que estão nas comunidades das periferias das nossas igrejas, que convivem com as escassezes, que convivem com a pobreza e sabem na sua pele o que de fato é preciso ser feito enquanto política pública no nosso país.
Fabrício, falando em defesa da democracia, você fez esse histórico aí, nos fez essa exposição tão boa, mas a gente precisa pensar em alguns problemas, digamos assim, pontuais que a ameaçam. Uma delas, por exemplo, um desses problemas nós podemos chamar de corrupção. Eu li, por exemplo, que você tem pesquisa, tem estudo, tem atuado para combater esse mal, por exemplo, na corporação que você pertence, a Polícia Rodoviária Federal. Você acha que o combate à corrupção tem avançado no Brasil de modo geral? Olha só, eu ingressei na polícia um pouco jovem, com 19 anos. Eu acho que eu tenho cara de um pouco mais novo, mas já tenho 43 anos, então são 23 anos na atividade policial. E uma parcela grande desse trabalho foi na corregedoria da polícia, atuando no enfrentamento a crimes de corrupção, sobretudo. Ainda naquela época existiam muitos casos de corrupção na polícia e é preciso enfrentar. Eu acho que há uma corrupção estrutural na nossa sociedade. Nós precisamos cada dia mais criar instrumentos para enfrentar a corrupção que acontece no Estado, mas também acontece no mercado. No Estado, nós precisamos de mais transparência. A lei de acesso à informação, tanto a estadual quanto a federal, não estava sendo levada a sério. Nós precisamos de transparência nas contas públicas, nós precisamos fortalecer as corregedorias, nós precisamos de ouvidorias participativas com a presença da sociedade civil, nós precisamos começar a pensar até em corregedorias com a presença da sociedade civil, nós precisamos fortalecer a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral dos Estados. Então é preciso criar instrumentos para enfrentar a corrupção, para a gente não cair num discurso moralista, num discurso falacioso de que determinado grupo político é mais corrupto, outro é menos corrupto. É preciso compreender que a corrupção é um fenômeno que está presente na nossa história e que todos nós temos que enfrentá-la, na nossa vida, inclusive, na nossa família, na nossa igreja, no nosso sindicato. É preciso cortar na própria pele, cortar na própria carne e enfrentar cotidianamente as microcorrupções. A gente tem visto pessoas aí que falam que querem enfrentar a corrupção, mas cometem atos de corrupção em relação à aposentadoria, ao INSS, quando vão declarar o imposto de renda junto à Receita Federal, ou que recebem benefícios, bolsas, auxílios, que não têm direito. Então é preciso que, de fato, a gente se coloque no campo da ética, no campo da honestidade, na nossa vida pessoal, mas também criando esse aparato estatal para enfrentar a corrupção que também acontece no mercado. Acho uma coisa importante de dizer, padre, no mercado tem muita corrupção. O mercado, por meio das grandes TVs, quer dizer que o Estado é corrupto, mas o mercado também comete corrupção. Compra deputados, o mercado às vezes não paga impostos e é com os impostos que se constrói creches, hospitais. O mercado às vezes desvia esses recursos para paraísos fiscais. Uma parcela enorme do orçamento brasileiro está em paraísos fiscais. O mercado às vezes vende produtos vencidos, não paga direitos trabalhistas para os seus funcionários. Então a corrupção está alastrada não só no Estado, mas também no mercado, e nós precisamos enfrentar, também por meio da Polícia Federal, das polícias civis, fazendo operações para prender aqueles que são corruptos. Fabrício, você também atua, você falou da corrupção e fez essa boa colocação a respeito da amplidão, não é, que é preciso fazer esse combate à corrupção. E você atua também com muito empenho na frente da defesa dos direitos humanos. Inclusive, você está fazendo um doutorado nessa área. O respeito aos direitos humanos tem que importância na defesa da democracia no Brasil? Democracia e direitos humanos caminham juntos. Defender direitos humanos é defender uma pauta civilizatória, é defender um mundo verdadeiramente cristão, onde as pessoas são mais generosas, são mais humanas, conseguem compreender que cada um tem a sua velocidade, conseguem compreender que as pessoas falham e que esses erros precisam ser entendidos na sua complexidade, conseguem compreender que existe uma série de opressões estruturais, o racismo, o machismo, enfim, conseguem compreender que há uma diversidade religiosa no mundo e no nosso país e na nossa cidade. Então, democracia e direitos humanos andam juntos. Apenas os autoritários, apenas os ditadores, esses são contra os direitos humanos e, em geral, também contra o processo democrático. Então, nós precisamos cada dia aprofundar a defesa desses direitos. Direitos humanos não é coisa de bandido. Direitos humanos é para todo mundo.
se porventura algum familiar seu vier a ser preso, você quer que esse familiar tenha direito à ampla defesa, ao chamado contraditório, que é o direito de dizer a sua versão, quer que ele tenha direito a um advogado. Se ele vai ser preso, o que vai ser retirado dele é a liberdade, mas ele não tem que ser torturado, estuprado, passar fome. Então, defender direitos humanos é defender o processo legal, defender o que está na Constituição. Então, todos nós deveríamos nos transformar em defensores de direitos humanos. Um grande defensor de direitos humanos foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu perseguido político, Jesus Cristo andava com mendigos, com prostitutas, Jesus Cristo nunca falou mal de outras religiões, Jesus Cristo defende os mais pobres, os oprimidos, justamente nessa visão civilizatória dos direitos. E é nesse lugar que a gente tem que se colocar. Certo. Fabrício, eu vou pedir a sua licença rápida para a gente fazer um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Fabrício Rosa sobre aspectos de defesa da democracia na vida e no trabalho dele como policial da Polícia Rodoviária Federal. Até já. Estamos de volta com o programa Parlatório. O nosso convidado de hoje é o policial da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Rosa. Ele também é doutorando em Direitos Humanos. Fabrício, antes do intervalo você falava assim de que todos nós precisamos defender os direitos humanos. E esse episódio da semana passada, lamentável episódio da semana passada, colocou muita gente necessitada de pedir respeito pelos seus direitos, não é? Quando foram presas. Mas também eu acho que tem uma coisa importante, especialmente para nós de igreja, que eu não sei que tipo de proximidade você tem, mas a igreja tem um compromisso chamado pastoral carcerária, que é quem lida diariamente com esse preconceito, que você lembrou muito bem, que as pessoas acham que direito humano é coisa para bandido, lembra tudo isso e lembra também aquilo que é de ir atrás das famílias e ajudar. Eu não sei que tipo de proximidade você tem com esse tipo de trabalho. Olha só, eu conheço várias pessoas da pastoral carcerária, eu fiz parte durante um tempo do Comitê Estadual de Combate à Tortura, onde eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Petra. A irmã Petra é uma grande figura, quem não conhece deveria conhecer. Em várias passagens do Evangelho e da Bíblia como um todo, Deus manda que nós visitemos as pessoas presas. Jesus Cristo diz: vinde a mim e estive preso e vieste me visitar, estive sem roupa e vieste me vestir. Então, ser cristão é exercitar a prática da generosidade, é tentar compreender as falhas das pessoas, por que elas falham, é tentar compreender que todos nós nascemos em um mundo que existe há muitos milhões de anos, em teias e em realidades já postas aqui muito antes de nós. Existe um contexto social muito maior do que maior do que o nosso próprio desejo. Então as pessoas nem sempre elas erram porque elas optam por errar. Elas são colocadas também em condições de opressão, de exploração, de ausência do Estado, de ausência de educação, de ausência de cultura, de ausência de tudo. Então é preciso compreender que se as pessoas erraram, elas precisam ser responsabilizadas, mas essa responsabilização não deve ser uma responsabilização aflitiva, cruel. No nosso país nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Então a pessoa deve ser responsabilizada na medida do que está previsto na lei. E o que está previsto na lei é que ela será encaminhada para o delegado, para a delegacia, posteriormente será julgada, posteriormente será levada para o presídio, mas não está na lei tortura, não está na lei estupro, não está na lei passar fome, passar sede. Então é preciso que as pessoas sejam sim responsabilizadas, entretanto dentro do que está previsto na lei. É isso que defende um defensor de direitos humanos. Fabrício, vamos colocar um pouquinho de leveza na nossa conversa. Eu sei que você atua em várias frentes e uma delas que eu gostaria que você falasse um pouquinho é um projeto que você participa que chama Esperança sobre Rodas. Acho que é isso. E é um modo de também levar a conscientização sobre direitos humanos, mas de uma forma diferente. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que você participa junto com o Bruno. Bem, padre, obrigado por perguntar. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Ao longo da nossa vida, a gente vem fazendo vários projetos. Fizemos um chamado Solidariza Goiânia, que é para mães sozinhas.
ajuda psicológica, jurídica. Faço outra há 10 anos com crianças com câncer, tenho muito orgulho desse, nasceu aqui em Goiânia e hoje é feito em 35 cidades. É um projeto onde os policiais raspam o cabelo em homenagem às crianças com câncer. E há mais ou menos 1 ano e meio a gente vem fazendo esse outro projeto cultural. Nós compramos um motorhome e já rodamos mais de 40 cidades goianas, fazendo mais de 100 apresentações. E nós paramos nas praças, nas ruas, nas escolas, e fazemos apresentações teatrais, música, ou às vezes a apresentação de um vídeo, e convidamos ali a comunidade para fazer uma roda de conversas sobre direitos humanos em geral, sobre enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Eu venho de uma família também onde houve muita violência. Então, a gente fala sobre violência doméstica contra a mulher, fala sobre racismo, fala sobre direitos da criança e do adolescente. Na polícia eu trabalho com enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. Então, a gente tem rodado as praças do estado de Goiás para, por meio das linguagens da cultura, falar de direitos humanos. Por meio da poesia, nós distribuímos livros também. Inclusive, você que quiser fazer parte do projeto, conversa com a gente, Fabrício Rosa no Instagram ou Esperança Sobre Rodas no Instagram. Você pode doar livros, você pode ir presencialmente até onde o projeto vai ser realizado e colaborar conosco. Muito interessante. Eu vou repetir, Fabrício Rosa lá no Instagram ou Esperança Sobre Rodas, que tem lá um outro perfil exclusivamente para o projeto, né? Então, qualquer um que está assistindo a gente vai poder conhecer melhor. Fabrício, eu não posso evitar uma pergunta importante, né, vivendo o clima dessa última semana, e para te fazer. Como é que nós podemos construir um caminho de pacificação no Brasil em meio a tantos atentados democráticos? Olha, nós esperamos que essa pacificação não seja uma pacificação sem uma noção das opressões estruturais do nosso país. O Dom Pedro Casaldáliga falava de uma paz que ele gostaria de ter, mas é uma paz que não é silenciosa. É uma paz que denuncia as armas, que denuncia o armamentismo, que denuncia a fome, que denuncia a desigualdade social, que denuncia a violência sexual. Então eu acredito numa paz, mas é uma paz também que faz barulho porque ainda há muita injustiça. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. É um país muito rico, a 9ª economia do mundo, a 10ª economia do mundo, no meio de mais de 200 países. Entretanto, um país muito injusto. A riqueza produzida, a maior parte dela, vai parar nas mãos de uma minoria abastada, privilegiada. Então, nós acreditamos que é preciso pregar a democracia, mas pregar uma paz também que seja uma paz corajosa, uma paz que nos deixe em paz por saber que estamos fazendo a nossa parte em busca desse mundo, com justiça social, com alegria, especialmente para os povos mais oprimidos, para as pessoas mais pobres do nosso país. Nós ficaríamos horas te ouvindo, porque é muito agradável, mas a gente tem que terminar aqui. E nós sempre encerramos nossas conversas aqui no programa Parlatório trazendo uma citação e pedindo do nosso convidado um breve comentário. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Em 2019, ele disse o seguinte, abre aspas, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Fecha aspas. Infelizmente, o nosso país ainda está marcado pela fome. Quase 30 milhões de brasileiros passam fome. É preciso que a gente se una urgentemente num projeto de salvação nacional. Milhões de crianças, e eu venho de uma comunidade carente, boa parte de vocês que estão em casa também vem. Milhões de crianças passam fome. Fome de alimento, mas também fome de educação, fome de cultura, fome de esporte, fome de desejo de jogar bola com seus amigos, sem violência. Então é preciso que a gente enfrente todas essas fomes, que a gente possa fazer igualdade e que a gente possa transformar a nossa vida em igualdade e em combate aos privilégios. Fabrício Rosa, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Obrigado ao senhor, grande abraço a todos e a todas. Um abraço. Agradeço também, e de todo o meu coração, a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Obrigado e até a próxima.